A presença de ferrugem na peça metálica que desabou de uma torre em um shopping da capital e terminou com uma pessoa morta na última sexta-feira pode indicar que a falta de manutenção seria a causa do acidente. Essa foi a constatação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, o CREA. O laudo conclusivo só deve sair em 30 dias, mas o caso continua sendo investigado também pela polícia. De acordo com o delegado responsável pela investigação do caso, o inquérito civil já foi aberto para apurar circunstâncias do acidente no shopping. Vamos em busca agora das ouvidas das pessoas que estavam presentes, porque tinha outras pessoas que não foram atingidas, mas que estavam no local da ocorrência. Vamos ouvir os peritos, vamos ouvir técnicos que entendam da parte de estrutura. Fizemos a perícia no dia de ontem, os peritos analisaram todo o fato, a queda da estrutura, enfim. Vamos ouvir também os representantes do shopping para que eles também apresentem suas versões. Por enquanto, segundo o delegado Everton Santos, o caso está sendo tratado como um acidente. Se por acaso tiver questões de falta de manutenção, se tiver negligência, isso muda para homicídio culposo. E se por acaso tiver qualquer tipo de vistoria que confirme que sabiam, que assumiu o risco em deixar aquela torre ali, obviamente que a gente pode mudar nossa tese para um crime intencional, para um dolo eventual. Além da perícia realizada pela Polícia Criminalística, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, o CREA, também formou uma comissão com 5 engenheiros civis que já estiveram no local do acidente fazendo uma primeira análise e um laudo apresentando as possíveis causas que podem ter provocado a queda da estrutura metálica deve sair em 30 dias. Nessa primeira análise feita pela comissão, foram encontrados sinais de desgaste na estrutura. No primeiro momento não pudemos afirmar a causa do desabamento, mas aparentemente pela observação feita, foi falta de manutenção, porque foram constatados que na peça de adorno que foi desabada, ela existem ferrugem. De acordo com o presidente do CREA, há uma lei municipal que determina que seja feita a manutenção nesse tipo de estrutura que desabou no shopping a cada 5 anos. Segundo o CREA, a direção do shopping disse que essas manutenções vinham sendo feitas dentro do período. Aqui no órgão há uma documentação que data de 2012, quando foi feita uma última manutenção na área externa e interna. No primeiro momento, eles afirmam que existe manutenção e nós procuramos fazer um levantamento rápido nos arquivos do Conselho e verificamos uma RT de anotação de responsabilidade técnica dessas áreas interna e externa datada de 2012, como sendo um contrato, mas em estruturas de alvenarias. E o acidente ele se deu através de uma estrutura metálica colocada na área externa do shopping Jardins. A peça que se soltou do alto da torre no final da última sexta-feira provocou a morte da jovem Cláudia Ticiane Freire dos Santos, de 21 anos, que recebeu os primeiros atendimentos no local, mas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima, Ítalo Ramon Damasceno, que teve parte da perna esmagada, passou por um procedimento cirúrgico e continua hospitalizado. A assessoria da comunicação do shopping informou que toda a documentação referente às manutenções que acontecem no prédio foi entregue às autoridades e que vai aguardar a conclusão da apuração das causas do acidente. O shopping diz ainda que está à disposição das famílias para prestar apoio. A Defesa Civil de Aracaju também está acompanhando os desdobramentos desse acidente. O repórter Danilo Mecenas traz mais informações. Boa noite, Danilo. Oi, Suzane, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando essa TV segunda edição. A gente fala ao vivo aqui do local onde aconteceu o acidente na última sexta-feira, aqui do Shopping Jardins. Eu estou ao lado do Coronel Moura, que é chefe, que é comandante da Defesa Civil aqui em Sergipe, para também esclarecer algumas outras dúvidas. A Defesa Civil ela tem acompanhado também com a relação aos relatórios técnicos. Existe algum relatório técnico em relação a essa estrutura aqui?
Boa noite. A Defesa Civil ela vai fazer uma avaliação na situação em geral, não só dessa parte aqui, mas vai fazer uma avaliação geral do shopping, né, para verificar questões da manutenção dos prédios em relação à parte estrutural do prédio. Então, com relação a essa manutenção, né, houve um acidente, mas em relação à Defesa Civil, existe algum relatório preventivo, por exemplo, de 10 anos antes, de 5 anos antes, que poderia ter sido feito para poder evitar, de acordo com a Defesa Civil? Não, isso é garantido em cima de planejamento, né? Então, eles naturalmente devem ser um plano de manutenções, planos feitos. E isso a gente vai verificar também nessa apuração que a gente vai fazer na quarta-feira aqui. Agora a gente também tem um outro levantamento que foi feito pelo CREA, agora, durante a reunião que teve hoje, que a gente mostrou aqui no SCTV, sobre outros locais, como por exemplo os terminais de Aracaju. Qual a participação da Defesa Civil dentro destes terminais? Tem algum que está oferecendo risco também de alguma peça, alguma estrutura metálica cair, por exemplo? A gente fez a avaliação de alguns terminais terminais de ônibus de Aracaju. A gente passou alguns relatos técnicos para a SMTT e as empresas afins, para que possa tomar medida, né? No geral, a gente não detectou maiores problemas, né? A gente fez uma intervenção ali no Leolã Brizola. Tá certo. Muitíssimo obrigado, Coronel Moura, por suas informações aqui, esclarecendo essas dúvidas, não é, Suzana Vidal? A gente segue acompanhando esse caso aqui também, né? É com você. Exatamente, Danilo. Muito obrigada, boa noite. Agradecer também ao coordenador da Defesa Civil de Aracaju. Uma boa noite.